Ok. Projeto de Lei 4.367, de 2020, apresentado em meados do ano passado, concessão em dobro, de forma excepcional para os anos 2020 e 2021, do abono anual em favor dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, as quais deveriam ser pagas nos meses de dezembro dos anos de 2020 a 2021. De acordo com a proposta, aposentado ou pensionista, só um minuto, por favor. Não briga com as crianças não, Flávia, pelo amor de Deus. Quê? Não briga com as crianças não, meu Deus. De acordo com a proposta, o aposentado ou pensionista que recebe um salário mínimo de benefício terá direito a uma parcela anual de abono de igual valor, enquanto os demais farão jus a uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do regime geral de previdência social, limitado o valor total a 2 salários mínimos. De forma semelhante, o projeto de lei 5.641 de 2020, apresentado pelo nobre deputado Áureo Ribeiro, propõe que o abono anual devido ao segurado e ao dependente da Previdência Social que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, seja pago em dobro até o ano de 2023. Congratulamos os autores pela apresentação das propostas que continuam atuais e necessárias, pois o pagamento de uma parcela que continua adicional do abono em meio à lenta recuperação econômica na qual nos encontramos, poderá auxiliar no bem-estar da população e, após a aplicação dos recursos na economia, na redução do desemprego. Conforme ressaltado pelo autor, o projeto de lei de número 4.367, de 2020, a proposta foi inspirada em sugestão que contou com importante apoio popular. Nosso juízo, as propostas de iniciativa popular ainda não adotam rito formal previsto na Constituição, configuram-se como meio privilegiado do exercício do poder, que emana direto ou indiretamente do povo, por meio de seus representantes, a teor do parágrafo único do artigo 1º do texto constitucional. Na Seguridade Social, fica evidenciada a vontade do Constituinte de privilegiar a participação popular, tendo-se elegido o caráter democrático e descentralizado da administração como um dos princípios e objetivos que a regem. Em um cenário de lenta recuperação econômica e alto desemprego, é cada vez mais comum que o sustento familiar seja garantido por meio dos recursos recebidos pelos aposentados e pensionistas, incluindo o abono anual. Nesse ano, assim como no ano passado, houve uma antecipação das datas de pagamento do benefício inicialmente. A medida traz alento aos orçamentos familiares, mas, por outro lado, os recursos tão necessários no final de ano, quando ocorrem despesas extraordinárias, não mais estarão disponíveis. Concessão excepcional de parcelas do abono poderá contribuir para o aporte dos recursos necessários para as despesas do final de ano. Alguns ajustes, no entanto, parecem-nos necessários. No projeto de lei 4.367, de 2020, prevê-se o pagamento em dobro do abono anual nos meses de dezembro de 2020 e 2021. Considerando que a proposta não foi examinada em 2020, já tendo expirado o prazo de pagamento previsto, entendemos que o benefício poderá ser pago na forma prevista pelo projeto de lei número 5.641, de 2020, ou seja, do ano de promulgação da proposta até 2023. Nota-se ainda que o caput do artigo 1º do projeto de lei 4.367, de 2020, determina o pagamento do abono anual previsto no artigo 40 da Lei 8.213, de 91, que trata de benefício devido aos titulares de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão, mas nos parágrafos 2º e 3º, que definem como o benefício será calculado, apenas se faz referência a aposentados e pensionistas. Dessa forma, sugerimos, por meio de substitutivo, que o pagamento adicional seja deferido não apenas a aposentados e pensionistas, mas também a titulares de auxílio-doença e auxílio-acidente, em respeito aos princípios da isonomia. Por fim, no tocante à fórmula de cálculo proposta pelo parágrafo 3º do artigo 1º do projeto de lei, em tese, o titular de benefício superior a um salário mínimo faria jus a um salário mínimo acrescido de uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto de regime geral da Previdência Social,
limitando o valor total a 2 salários mínimos. Cumpre ressaltar que o abono anual é calculado na forma do parágrafo único do artigo 40 da Lei 8.213, de 91, que utiliza a fórmula de cálculo na gratificação natalina devida aos trabalhadores, que é um benefício proporcional ao tempo de exercício laboral no ano em de referência, considerando ainda o valor da remuneração. No caso do abono previdenciário, o valor é proporcional ao tempo de recebimento de benefício durante o ano, considerado seu valor mensal. De acordo com a fórmula de cálculo proposta, a parcela adicional do abono teria um valor de um salário mínimo somado a uma parcela proporcional à diferença entre o salário mínimo e o teto do regime geral de previdência, limitado aos 2 salários mínimos. A fórmula determina, em nosso entendimento, um valor fixo, pois tanto o salário mínimo como o teto do regime geral são valores definidos anualmente para todos os segurados. Para o presente ano, por exemplo, o salário mínimo corresponde a 1.100 e o teto 6.433,57 centavos. Para todos os segurados, a diferença entre esses valores é de 5.333,57. Ao que se depreende da proposta, sua intenção seria conferir um tratamento diferenciado aos titulares de benefícios de menor valor, que receberiam um valor relativamente superior que os titulares de benefícios de maior valor. Há situações em que o próprio texto constitucional confere tratamento diferenciado a segurados, como o pagamento do salário família, auxílio reclusão, segurados de baixa renda, mas, de forma geral, a legislação procura conferir tratamento isonômico aos segurados, determinando-se o valor do benefício em função de sua média contributiva, em respeito ao princípio da contributividade consagrado, entre outros, no artigo 203 da Constituição. Assim, pensamos que a melhor solução a ser adotada é o pagamento em dobro do abono anual até o ano de 2023, medida que poderá estimular de forma mais acentuada a recuperação econômica tão necessária para a redução do desemprego e da fome que vem se disseminando. Em face ao exposto, votamos pela aprovação dos projetos de lei 4.367 e 5.641 de 2020, na forma do substitutivo e anexo. Esse é o parecer, deputado, presidente. Muito obrigado, deputada Flávia Moraes. Com a palavra, a deputada Carmen Zanotto. Presidente, esse projeto de lei, sem sombra de dúvida, ele é importante num momento em que a inflação está corroendo, né, o poder de compra da população brasileira. Eu só pedi à deputada Flávia se o texto que vai valer como proposta de lei é o texto do substitutivo